Olá, estamos vivendo o ano de São José. Nosso querido Papa Francisco é um grande devoto de São José. E ele não perdeu a oportunidade para, no dia 8 de dezembro de 2020, dia da Imaculada Conceição, apresentar para a Igreja esse documento. É uma carta apostólica chamada Patris Corde, que significa com o coração de Pai, apresentando São José como modelo para todos os fiéis. Ele apresentou para toda a Igreja o documento e abriu um ano dedicado a esse santo, o querido e amoroso Pai de Jesus Cristo. Ele abriu um ano dedicado a São José por ocasião dos 150 anos da declaração de São José como padroeiro universal da Igreja. Foi Pio IX, em 1870, que declarou São José como padroeiro universal da Igreja. E agora o Papa Francisco, 8 de dezembro de 2020 até 8 de dezembro de 2021, pede que a Igreja celebre em honra a São José e o tome como exemplo para a vivência da fé. Eu fiquei muito contente, muito feliz com a notícia de que temos um tempo especial, um tempo de São José. Com ele aprendemos coisas importantes e fundamentais para a nossa caminhada de fé. Que São José nos inspire a nos parecermos mais com Jesus de Nazaré. Quando o Papa apresentou esta carta apostólica, ele tinha um objetivo. E o objetivo é aumentar o nosso amor pelo Pai de Jesus Cristo e também para que imitemos suas virtudes. Que Deus nos ajude nesse tempo a crescermos na fé sobre a proteção de São José. Neste ano que é especial, a Igreja concede indulgências plenárias e basta fazer uma boa confissão, participar da missa e rezar nas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. Que Deus abençoe a cada um de nós a vivermos bem este ano dedicado a São José. São José, como Nossa Senhora, aparece poucas vezes nos evangelhos. Ele quase não aparece, como Nossa Senhora, porque eles deixam prevalecer Jesus Cristo. Nos evangelhos, o centro é Jesus, nosso Senhor. Em algumas vezes, os evangelistas, ao se referir a Jesus, eles dizem que é o filho de José, o filho do carpinteiro. E os evangelistas Mateus e Lucas são os que mais puseram em destaque a figura de São José. Eles falam pouco de São José, mas esse pouco já é o suficiente para entendermos quem é São José. Ele é o Pai de Jesus nesta terra. Ele é o humilde carpinteiro de Nazaré. É um homem justo,
que desposou a Virgem Maria e que está sempre pronto a cumprir a vontade de Deus. São José acompanhou a trajetória de Jesus e o ajudou em sua educação junto com a Virgem Maria. São José era um homem comum, assim como nós. Apesar da sua grande santidade, ele era como nós. Não era como a Virgem Maria, que foi preservada do pecado original. Ele era como nós. E o Papa Francisco acentua isto na sua carta Patris Corde, com o coração de pai. Acentua que São José é um homem comum. Ele diz isso por ocasião do que estamos vivendo, tempo de pandemia. São José, ele era um homem comum e agia quase que no anonimato. É isso que vemos. Recepcionistas, enfermeiros, médicos, voluntários, tantas pessoas anônimas que ajudam o povo e trabalham para preservar a vida, longe de holofotes e longe de querer buscar qualquer glória. Eles cumprem seriamente a sua missão. Pessoas comuns. O Papa quer nos ensinar que todos nós, nas tarefas diárias da vida, podemos cumprir a nossa missão e podemos buscar o exemplo de São José. São José, ele age quase que às escondidas. Quase não se observa a sua ação, mas é ele que sustenta o mistério da salvação. São José, ele sustenta o lar de Nazaré, ele ensina o ofício de carpinteiro a Jesus e podemos afirmar, depois de Maria, ninguém ocupa tanto espaço dentro do magistério da Igreja como São José. O Papa Pio IX o declarou como padroeiro universal da Igreja. O Papa Pio XII o declarou como padroeiro dos operários. O Papa João Paulo II o intitulou guardião do Redentor. E o povo de Deus o declarou como padroeiro da boa morte, porque foi velado por Jesus e Maria. O Papa Francisco traz para nós a figura de São José e, nesta carta apostólica, enumera 7 virtudes deste homem santo. E ele fala das virtudes de São José para que possamos compreendê-lo melhor e assim também amá-lo mais ainda. Vejamos as 7 virtudes que o Papa Francisco coloca nesta carta apostólica Patris Cordis. São José é um pai amado. A grandeza de São José consiste, primeiramente, em ser esposo da Virgem Maria e pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele colocou-se inteiramente a serviço deles. São José fez da sua vida uma doação, um sacrifício. Ele doou tudo o que tinha. Doou a vida, seu trabalho, o seu coração. E ele usou da autoridade que tinha de pai e esposo
para servir. Tem autoridade quem serve. Por isso, São José é um pai muito amado pelo povo. Inúmeras igrejas no mundo são chamadas igrejas de São José, dedicadas a ele. Também muitos institutos religiosos trazem o nome de São José, assim também muitos grupos na igreja levam o nome de São José. Se formos comprar qualquer manual de oração em alguma livraria, certamente vamos achar nesse livro orações dedicadas a São José. São José é um homem muito amado, porque serviu. Quem serve sempre será amado. São José é o pai na ternura. São José viu Jesus Cristo crescer em sabedoria, idade e graça diante de Deus. Foi São José, com a Virgem Maria, que ensinou Jesus a andar. Segurou na sua mão e o colocou por muitas e muitas vezes em seu colo. Também ajudou a alimentar Jesus. Jesus certamente viu a ternura de Deus Pai, refletida na ternura de São José. São José sempre soube que Deus é um Deus de ternura, porque São José frequentava as sinagogas. E lá lia-se muito os salmos, e os salmos falam da ternura de Deus. E fala que Deus é bom para todos. A história da salvação realiza-se certamente através também de nossas fraquezas. E São José, em muitos momentos, se angustiou, se mostrou frágil, mas Deus o capacitou. Na sua angústia, Deus o tornou forte. São José ensina para nós que acreditar em Deus é acreditar que Ele pode agir também através de nossas angústias, de nossos medos, das nossas fragilidades, das nossas fraquezas. Deus age através de nós e transforma nós e também a realidade. Com São José a gente aprende que nas tempestades da vida nós devemos entregar o nosso barco a Deus e confiar na providência divina, e que a gente não pode querer ter o controle de todas as coisas. Precisamos confiar em Deus e confiar nesse Deus que é um Deus de ternura. São José é o pai na obediência. Deus revelou seus planos a Maria, mas também revelou a São José através dos sonhos. São José viveu um período angustiado com a gravidez de Maria. Mas, em sonho, o anjo o ajudou e disse: não temas. São José, ao despertar, fez o que o anjo pediu. São José é obediente. E é por causa desta obediência que São José superou o drama que estava vivendo e salvou Maria. O anjo também disse um dia para ele: tome o menino e foge para o Egito. São José obedeceu. A Sagrada Escritura diz que ele levantou-se de noite, tomou o menino e a Virgem Maria e foram para o Egito. E lá no Egito
também ele ficou aguardando o anjo avisar para retornarem para seu país. E o anjo novamente apareceu para ele e disse que ele poderia retornar. São José foi obediente, levantou-se, tomou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas São José não chegou a ir até a Judéia, porque lá havia um rei, um tirano, Arquelau, e por isso não poderia voltar para a Judéia. Novamente ele foi avisado pelo anjo que deveria ir para Nazaré. Ele prontamente obedeceu. São José obedece a Deus e ensina a gente a fazer a mesma coisa. São José sempre disse sim, como a Virgem Maria. São José é pai no acolhimento. Ele acolheu Maria sem colocar condições. Ele confiou no anjo. São José ensina outras coisas para nós. Há muitos acontecimentos em nossa vida, que não entendemos. Diante desses acontecimentos, muitas vezes nossa reação é de revolta e é também de desilusão. São José nos ensina a não querer fazer raciocínios tão lógicos, mas raciocinar de forma diferente. Aceitar os acontecimentos como desafio. É preciso simplicidade e acolher aquilo que vem como um desafio. Todos nós devemos pensar assim como São José. Tudo é desafio. Acolhamos o que vem. E Deus, por sua graça, vai nos ajudar. São José nos mostra que a gente precisa acolher as coisas, mesmo quando elas não têm muita explicação, e que a gente precisa se reconciliar com a história e não fugir dela. São José acolhe tudo. Ele acolhe com protagonismo, com coragem, com força. É Deus que dá força a São José. E o anjo diz a ele, não temas. E de fato, ele não temeu, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E São José amou o Senhor. O acolhimento de São José também nos ensina que a gente tem que aprender a acolher os outros. Ele acolheu Maria, acolheu Jesus, acolheu a história que veio para ele e ensina a gente também a acolher os outros. E a acolhida é fundamental para que não haja excluídos na sociedade. Que São José nos ajude a percorrer esse caminho de confiança em Deus, porque Deus não abandona aqueles que Ele chama em sua missão, para cumprir a missão nesse mundo. São José é um pai com coragem criativa. Esta coragem criativa se dá quando aparecem as dificuldades. Diante das dificuldades, muitas pessoas ficam paralisadas, se sentem abandonadas, mas quem tem a coragem criativa tenta vencer os obstáculos, os problemas. E quando se tenta vencer com coragem, as soluções aparecem. Muitas vezes, Deus não intervém diretamente na nossa vida ou no mundo, mas se utiliza de acontecimentos e de pessoas para nos dar coragem.
São José, diante do nascimento de Jesus, ele procura um lugar e encontra um estábulo. E ali Jesus nasceu. Ele não ficou paralisado. Ele tentou vencer um problema, uma dificuldade, e Deus o ajudou. Também na fuga para o Egito, São José obedeceu. E Deus realizou os seus feitos naquele percurso até o Egito. São José sobreviveu com a ajuda das pessoas. É preciso transformar os problemas sempre em oportunidades. É preciso ser corajoso e criativo. E Deus ajuda aquele que confia na sua providência. E São José confiou na providência divina. Muitas vezes nos parece que Deus não nos ajuda, mas Deus confia em nós. E confia que a gente vai encontrar os caminhos certos e o jeito certo de caminhar. No Egito, São José precisava sustentar a família. E lá ele conseguiu casa, emprego, comida. Ele enfrentou os problemas concretos da vida. Ele é corajoso e criativo e confiou na providência de Deus. São José é um pai trabalhador. Ele trabalhou honestamente para garantir o sustento da Sagrada Família. E trabalhou como carpinteiro. E na carpintaria de São José, Jesus aprendeu o valor, a dignidade do trabalho. Jesus ajudou São José na sua carpintaria. Ali aprendemos que há uma dignidade no trabalho e que o trabalho também é fonte de santificação e que nós colaboramos com Deus na obra da criação, com o nosso trabalho. São José é o pai na sombra, isto é, ele é a sombra do pai. Através de São José, Deus guarda Jesus. São José guardou Jesus, o protegeu e seguiu seus passos. São José ensina para nós que não se nasce pai, mas torna-se pai. Muitas pessoas podem apenas colocar filhos no mundo, mas se esquece que deve ser responsável e cuidar dos seus filhos. Tem que se tornar pai todos os dias. Hoje, há muitos filhos que parecem órfãos e vivem longe dos pais. É preciso que os pais se aproximem dos filhos e indiquem para eles os valores do Evangelho, ensinem virtudes. Certamente São José fez isso com Jesus. Ele foi um pai presente, uma sombra sobre ele, alguém que cuidou de Jesus com muito amor. Quem quer cuidar de um filho deve aprender a cuidar sempre na liberdade, porque quem ama seus filhos educa na liberdade. Não pode ser um pai opressor, mas um pai que ama e que através do amor educa.
Assim foi São José. Esteve presente na vida de Maria e de Jesus e o tempo todo demonstrou muito amor. E é por isso que a gente aprende que não existe outro caminho a percorrer a não ser o caminho do amor. Quanto mais amamos a Deus, mais amamos os irmãos. Que São José nos ajude a viver estas virtudes, que a gente tenha sempre confiança em Deus, que a gente acolha a história que Deus nos dá e que a gente colabore para que haja um mundo mais justo e mais fraterno. Que São José te abençoe hoje e sempre. Que São José abençoe sua família, sua vida e sua missão. Deus te abençoe hoje e sempre. Viva São José!